Você não pode ficar aqui. Este é um evento privado. As palavras do segurança atingiram Marta como um tapa. Ela permaneceu imóvel, o corpo rígido, as mãos apertando nervosamente a pequena bolsa gasta que carregava. Ao seu redor, o salão de festas do Hotel Palmeiras resplandecia em luxo. Cristais cintilantes, arranjos florais elaborados, toalhas de linho impecáveis sobre mesas elegantemente decoradas. Mas eu fui convidada. Marta tentou explicar, sua voz quase um sussurro. A noiva, Camila. Ela me convidou pessoalmente. O segurança, um homem corpulento em um terno preto bem cortado, lançou um olhar desdenhoso para seu vestido simples, comprado em uma loja de departamento com o dinheiro economizado durante meses. Não era nada comparado aos trajes de grife dos outros convidados, mas era o melhor que possuía. Senhora, ele disse, enfatizando a palavra de uma forma que a transformava em insulto. Tenho instruções específicas sobre quem pode entrar, e você não está na lista. Deve haver algum engano, Marta insistiu, tentando manter a dignidade enquanto sentia os olhares curiosos dos convidados próximos. Por favor, verifique novamente. Marta Oliveira. O segurança consultou sua lista com uma demonstração exagerada de paciência. Não há nenhuma Marta Oliveira aqui. Agora, se puder se retirar sem causar tumulto, o que está acontecendo aqui? A voz cortou a tensão como uma navalha. Regina Albuquerque, mãe da noiva, aproximou-se com a elegância felina de quem está acostumada a comandar qualquer ambiente. Seu vestido de seda azul marinho, provavelmente custando mais do que Marta ganhava em 6 meses, farfalhava suavemente enquanto ela se movia. Esta senhora está tentando entrar sem convite, o segurança explicou, endireitando a postura. Os olhos de Regina encontraram os de Marta, e um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto perfeitamente maquiado. Ah, a faxineira. A palavra pairou no ar, carregada de significado. Não era apenas uma descrição de profissão, era uma demarcação de território, uma linha invisível separando mundos. Dona Regina, Marta começou, lutando para manter a voz firme. Sua filha me convidou para o casamento. Ela veio pessoalmente à minha casa há 2 semanas. Regina sorriu. Um sorriso que não alcançava seus olhos. Deve ter havido algum mal-entendido. Camila tem um coração tão generoso, sempre fazendo caridade. Ela enfatizou a última palavra, transformando-a em algo condescendente. Mas este é um evento familiar, você compreende, apenas para pessoas próximas. Marta sentiu o calor da humilhação subir por seu pescoço. Ao redor, mais convidados haviam parado para observar a cena, alguns cochichando atrás de taças de champanhe. Eu trabalhei nesta casa por 15 anos, Marta disse, sua voz baixa, mas firme. Vi Camila crescer. Eu estava lá quando ela... Sim, Regina interrompeu com um gesto impaciente. E somos muito gratos pelos seus serviços. Talvez possamos enviar um pedaço de bolo para você amanhã. Ela se virou para o segurança. Jorge, por favor, acompanhe a senhora até a saída, discretamente. O segurança assentiu, colocando uma mão firme no cotovelo de Marta. Por aqui, senhora. Marta sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas recusou-se a derramá-las. Não daria a Regina essa satisfação. Permitiu que o segurança a guiasse em direção à saída, consciente dos olhares e sussurros que a seguiam. Foi então que aconteceu. Espera! Não deixem ela ir embora! O grito infantil cortou o burburinho elegante da recepção como um trovão. Todos se viraram para a fonte do som. Um menino de aproximadamente 8 anos, vestido em um terno de pajem que parecia ligeiramente grande demais para seu corpo pequeno. Lucas, o sobrinho da noiva, filho de seu irmão mais velho, corria entre os convidados, seu rosto vermelho de esforço e emoção. Lucas! Regina sibilou, escandalizada. Comporte-se! Mas o menino ignorou a avó, correndo até parar diante de Marta e do segurança. Sua respiração ofegante, olhos arregalados, fixos na mulher. Você não pode mandar ela embora, ele declarou.
sua voz infantil carregada de uma convicção surpreendente. Ela salvou a minha vida. Um silêncio atordoado caiu sobre o salão. Até mesmo a música ambiente parecia ter diminuído, como se os próprios músicos estivessem intrigados demais para continuar tocando. Lucas, querido, Regina começou, aproximando-se com um sorriso tenso. Você está confundindo as coisas. Vamos voltar para a mesa e... Não estou, não! O menino protestou, sua voz ecoando pelo salão. Foi ela! Quando eu caí na piscina ano passado e ninguém viu. Eu estava afundando e ela pulou com roupa e tudo e me tirou da água. Os olhos de todos os presentes moveram-se de Lucas para Marta, que permanecia imóvel. O rosto, uma máscara de dignidade silenciosa, apesar das lágrimas que agora escorriam livremente por suas bochechas. Eu teria morrido. Lucas continuou, sua voz mais baixa agora, mas ainda perfeitamente audível no silêncio chocado. A tia Marta me salvou. E vocês estão mandando ela embora. Regina parecia ter engolido algo particularmente desagradável, seu rosto oscilando entre a raiva e o constrangimento público. O segurança, sentindo a mudança na atmosfera, afrouxou discretamente seu aperto no braço de Marta. Foi nesse momento que a multidão de convidados se abriu como o mar vermelho. E Camila, radiante em seu vestido de noiva, emergiu no centro da cena. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, seu olhar passando do sobrinho para a mãe e finalmente pousando em Marta. Seu rosto iluminou-se com um sorriso genuíno. Marta, você veio! Antes que Regina pudesse intervir, Camila atravessou o espaço que a separava e envolveu Marta em um abraço apertado, sem se importar com seu vestido de designer de $50 mil. Eu estava procurando por você, ela disse, afastando-se para olhar Marta nos olhos. Pensei que talvez você tivesse decidido não vir. Sua mãe... Marta começou. Então parou, incerta de como continuar sem causar mais constrangimento. O rosto de Camila endureceu ligeiramente ao compreender a situação. Ela se virou para encarar Regina, que agora parecia estar tentando se fundir com o papel de parede ornamentado. Mãe, Camila disse, sua voz calma, mas carregando uma firmeza que poucos haviam testemunhado antes. Eu convidei Marta pessoalmente. Ela é minha convidada de honra. Querida... Regina tentou, seu sorriso social firmemente no lugar. Houve um mal-entendido com a lista. Podemos discutir isso mais tarde, em privado? Seus convidados estão esperando e... Não há nada para discutir. Camila interrompeu, sua voz suave, mas inflexível. Ela se virou para o salão cheio de convidados que observavam a cena com fascínio mal disfarçado. Para aqueles que não conhecem, esta é Marta Oliveira. Ela não é apenas a mulher que salvou meu sobrinho de se afogar ano passado. Ela foi a pessoa que me ensinou o significado de bondade e dignidade quando eu era criança. Camila pegou a mão de Marta, apertando-a com força. Quando todos os adultos estavam ocupados demais com suas próprias vidas para notar uma menina solitária, Marta estava lá. Ela secou minhas lágrimas, ouviu meus sonhos e me mostrou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela dá aos outros. O silêncio no salão era absoluto agora. Até mesmo Regina parecia momentaneamente sem palavras. Então, Camila continuou, sua voz mais forte, se alguém aqui tem algum problema com a presença de Marta no meu casamento, sinta-se à vontade para se juntar a ela. Do lado de fora. Um momento de tensão pairou no ar então, como uma onda quebrando na praia, o salão irrompeu em aplausos. Convidados que momentos antes observavam com desdém, agora sorriam e acenavam, como se sempre tivessem apoiado a presença de Marta. Lucas, ainda ao lado de Marta, agarrou sua mão livre e sorriu para ela, seus olhos brilhando com admiração infantil. Vamos, Camila disse, ignorando o olhar fulminante de sua mãe. Seu lugar é na mesa principal, ao meu lado. Enquanto Camila guiava Marta através do salão, passando por Regina, que permanecia rigidamente imóvel,
a faxineira sentiu algo mudar dentro de si. A humilhação de momentos antes não havia desaparecido completamente, mas agora era acompanhada por algo mais forte, uma sensação de pertencimento, de validação, que nenhuma lista de convidados ou segurança de porta poderia negar. E enquanto tomava seu lugar na mesa principal, sob o olhar furioso de Regina e os sorrisos calorosos de Camila e Lucas, Marta compreendeu que algumas conexões transcendem barreiras sociais e econômicas. Algumas relações são forjadas não pelo status ou circunstância, mas por momentos de verdade compartilhada. Um resgate desesperado de uma piscina, conversas sussurradas em uma cozinha enquanto o resto da casa dormia. Pequenos atos de bondade que, somados ao longo dos anos, formavam algo que nenhuma lista de convidados poderia jamais capturar. Algo que naquela noite nem mesmo Regina Albuquerque poderia negar. A recepção prosseguiu com a elegância calculada típica dos eventos da alta sociedade paulistana. A orquestra tocava suavemente, garçons em uniformes impecáveis deslizavam entre as mesas servindo pratos elaborados, e champanhe francês fluía como água. Para um observador casual, o incidente na entrada poderia parecer completamente esquecido. Mas não estava. Sentada à mesa principal, Marta sentia os olhares, alguns curiosos, outros avaliativos, alguns ainda hostis. Regina, do outro lado da mesa, mal conseguia disfarçar seu desagrado, bebericando sua taça de champanhe com lábios tão apertados que haviam perdido a cor. Ao seu lado, Eduardo Albuquerque, pai da noiva e patriarca da família, lançava olhares apologéticos na direção de Marta, quando achava que a esposa não estava observando. "Não ligue para eles", Camila sussurrou, inclinando-se em sua direção enquanto os garçons serviam a entrada. Uma elaborada composição de vieiras e espuma de limão que parecia mais uma obra de arte do que comida. "Estou tão feliz que você veio." Marta sorriu, tentando ignorar o desconforto de usar talheres que provavelmente custavam mais do que seu aluguel mensal. "Eu não perderia por nada, menina. Você está linda. Graças a você", Camila respondeu, seus olhos brilhando com emoção genuína. "Lembra quando eu tinha 10 anos e disse que queria me casar usando uma tiara como de princesa? Você fez uma para mim com papel alumínio e pedacinhos de vidro colorido do vaso quebrado da sala." A memória fez Marta sorrir. Sua mãe ficou furiosa com aquele vaso. Disse que era uma relíquia de família. Era uma imitação barata que ela comprou em uma viagem a Miami. Camila riu baixinho. Ela sempre teve talento para transformar coisas comuns em tesouros através da força de vontade. Do outro lado da mesa, Regina pigarreou significativamente, como se pudesse sentir que estava sendo o assunto da conversa. Camila apenas sorriu docemente para a mãe antes de voltar sua atenção para Marta. "A tiara que estou usando hoje", ela continuou, tocando a delicada peça de diamantes e pérolas que adornava seus cabelos. "Escolhi porque me lembrou daquela que você fez. Queria me sentir como me senti naquele dia, especial, amada, capaz de qualquer coisa." As palavras tocaram Marta profundamente. Antes que pudesse responder, no entanto, Lucas se materializou ao seu lado, escapando da mesa das crianças para se espremer na cadeira vazia entre ela e outro convidado. "Tia Marta", ele disse, seus olhos grandes fixos nela com admiração infantil. "Você vai me contar a história de novo sobre como me salvou?" "Lucas", Regina interveio rapidamente, sua voz doce, mas com uma nota de aço subjacente. "Volte para sua mesa, querido. Não incomode os adultos." "Não é incômodo nenhum", Marta respondeu, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. 15 anos trabalhando para os Albuquerque haviam lhe ensinado a raramente contradizer Regina diretamente. Mas algo havia mudado. Talvez fosse o apoio público de Camila, ou talvez fosse simplesmente o cansaço de uma vida inteira, mantendo-se pequena para fazer os outros se sentirem grandes. Regina apertou os lábios novamente, mas não insistiu. Lucas, alheio à tensão, sorriu triunfante. "Então, vai contar?"
Marta hesitou, consciente dos olhares ao redor da mesa que agora se voltavam para ela. Eduardo parecia genuinamente interessado. O noivo, Henrique, que até então estivera absorto em conversas com seu padrinho, agora a observava com curiosidade. Até mesmo Regina, apesar de sua expressão azeda, parecia incapaz de desviar a atenção. Não foi nada de especial. Marta começou modestamente. Eu estava limpando as janelas da sala que dá para a piscina. Era um domingo, Lucas interrompeu animadamente. Todo mundo estava no churrasco do lado de fora, mas eu tinha ficado de castigo porque quebrei o troféu de golfe do vovô. Eduardo riu suavemente. Aquele troféu horrível do clube, eu deveria ter te dado um prêmio, não um castigo. Regina lançou um olhar reprovador ao marido, que apenas deu de ombros, despreocupado. Eu estava entediado, Lucas continuou. Então escapei para a área da piscina. Queria apenas molhar os pés, mas escorreguei no azulejo molhado. A piscina havia sido limpa naquela manhã, Marta explicou. O piso ainda estava úmido. Eu caí e bati a cabeça na borda, Lucas disse, tocando instintivamente um ponto acima de sua têmpora direita. Quando acordei, estava afundando. Eu não sabia nadar direito ainda. Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Mesmo Regina parecia momentaneamente despida de sua hostilidade, o rosto pálido com a lembrança do que poderia ter acontecido. Vi algo pela janela, Marta continuou, sua voz suave. Um movimento na água que não parecia certo. Quando olhei melhor, vi Lucas se debatendo, afundando. Não pensei duas vezes. Larguei o pano de limpeza e corri. Ela pulou de roupa e tudo, Lucas exclamou, seus olhos brilhando com a emoção da narrativa. Como uma super-heroína, mergulhou e me puxou para cima. Quando chegamos à superfície, ele não estava respirando, Marta disse, a memória ainda vívida e aterrorizante. Puxei-o para a borda e comecei a fazer os procedimentos de primeiros socorros que aprendi no curso que a empresa de limpeza ofereceu. Você fez aquela coisa no meu peito, Lucas demonstrou, pressionando as mãos juntas em uma imitação de compressões cardíacas. E depois soprou ar na minha boca. Foi meio nojento, mas salvou minha vida. Algumas risadas nervosas percorreram a mesa, quebrando a tensão. Quando ele finalmente tossiu e expeliu a água, foi o som mais bonito que já ouvi, Marta concluiu, seus olhos marejados com a lembrança. Só então percebi que estava gritando por ajuda o tempo todo. Ninguém ouviu por causa da música alta do churrasco, Lucas acrescentou. Se a tia Marta não estivesse limpando as janelas naquele dia, ele não completou a frase. Não precisava. O que ficou não dito pairou sobre a mesa como uma nuvem pesada. Por que nunca soubemos disso? Camila perguntou, olhando acusadoramente para os pais. Vocês me disseram que Lucas havia caído e Marta o ajudou. Nunca mencionaram que ela salvou a vida dele. Regina mexeu-se desconfortavelmente em sua cadeira. Foi tudo muito rápido. Quando chegamos, Lucas já estava bem, apenas assustado. Marta minimizou o ocorrido. Não queria causar mais preocupação. Marta explicou suavemente. O importante era que Lucas estava bem. Você deveria ter nos contado, Eduardo disse, sua voz grave com emoção contida. Deveríamos ter... Ele parou, parecendo subitamente constrangido. Deveriam ter o quê, pai? Camila pressionou. Agradecido adequadamente, reconhecido que nossa faxineira fez algo que nenhum de nós estava lá para fazer. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Até mesmo Lucas pareceu sentir a tensão, encolhendo-se ligeiramente em sua cadeira. Demos uma gratificação generosa no Natal, Regina finalmente disse, sua voz defensiva, e mantivemos seu emprego mesmo quando reduzimos a equipe durante a pandemia. Camila soltou uma risada incrédula. Uma gratificação generosa? Mãe, ela salvou a vida do seu neto, não limpou um derramamento difícil. Está tudo bem, Camila. Marta interveio, desconfortável com o rumo da conversa. Não fiz pelo reconhecimento. Eu sei que não, Camila respondeu, pegando sua mão sobre a mesa. É por isso mesmo que merecia muito mais. Eduardo pigarreou, parecendo genuinamente perturbado. Marta,
parece que cometemos um erro de julgamento. Você tem toda a nossa gratidão, mesmo que tenhamos falhado em demonstrá-la adequadamente. Regina permaneceu em silêncio, seu rosto uma máscara cuidadosamente composta que não revelava seus pensamentos. O importante é que estamos todos aqui agora, Marta disse diplomaticamente, sentindo-se desconfortável como o centro das atenções. E que este é um dia para celebrar Camila e Henrique, não para desenterrar histórias antigas. Henrique, que havia observado a conversa com interesse crescente, finalmente falou. Acho que entendo agora por que Camila insistiu tanto em sua presença, Marta. Ela sempre falou de você com tanto carinho, mas nunca mencionou este incidente específico. Porque eu não sabia, Camila admitiu. Mas não me surpreende. Marta sempre foi a pessoa que consertava as coisas quebradas em nossa casa. Não apenas os objetos, mas as pessoas também. Ela olhou diretamente para a mãe ao dizer isso. Um desafio silencioso em seus olhos. Regina, aparentemente decidindo que havia suportado humilhação suficiente por uma noite, levantou-se graciosamente. Se me dão licença, preciso verificar se está tudo em ordem para o brinde. Enquanto ela se afastava, Eduardo suspirou pesadamente. Ela não é uma pessoa ruim, sabe? Disse, como se sentisse necessidade de defender a esposa. Apenas cresceu em um mundo diferente, com expectativas diferentes. Todos crescemos em mundos diferentes, pai, Camila respondeu suavemente. A diferença está em como escolhemos tratar as pessoas de outros mundos quando elas cruzam nosso caminho. As palavras pairaram no ar, carregadas de verdade. Marta sentiu uma onda de orgulho pela menina, agora mulher, que havia ajudado a criar nas margens da vida dos Albuquerque. Camila sempre havia sido diferente, observadora, empática, capaz de ver além das barreiras sociais que sua família considerava intransponíveis. Bem, Eduardo disse após um momento, levantando sua taça em um brinde improvisado. A Marta, por salvar o que é mais precioso para nossa família, de mais formas do que provavelmente jamais saberemos. A Marta, Henrique e Camila ecoaram, erguendo suas taças. Lucas, não querendo ficar de fora, levantou seu copo de refrigerante. A tia Marta, a melhor super-heroína do mundo. Enquanto os cristais tilintavam e sorrisos genuínos iluminavam os rostos ao seu redor, Marta sentiu algo se desatar dentro dela, um nó de insegurança e inadequação que havia carregado por tanto tempo que mal percebia seu peso até que começou a se desfazer. Talvez, apenas talvez, houvesse um lugar para ela neste mundo brilhante e privilegiado, não nas sombras ou nos cantos, mas à mesa principal, não como uma intrusa ou uma curiosidade, mas como alguém que havia ganhado seu lugar através de atos de coragem e bondade que transcendiam as barreiras artificiais de classe e status. E enquanto a noite avançava, com a música suave da orquestra preenchendo o ar e as estrelas brilhando através das janelas altas do salão, Marta permitiu-se, pela primeira vez em muito tempo, simplesmente pertencer. Após o jantar, quando os garçons começaram a servir a sobremesa, uma elaborada construção de chocolate belga e frutas vermelhas, Marta notou que Regina havia retornado à mesa, seu rosto uma máscara de compostura social. Ao seu lado, um homem de meia idade que Marta reconheceu como Antônio Mendes, sócio de longa data de Eduardo nos negócios imobiliários. Marta, Camila disse, inclinando-se em sua direção. Você se lembra do tio Antônio? Ele sempre pergunta por você quando visita a casa. Marta assentiu educadamente. Claro, como vai, senhor Mendes? Antônio sorriu, seus olhos avaliando-a com um interesse que a fez sentir-se ligeiramente desconfortável. Muito bem, Marta. Devo dizer que está diferente hoje. Quase não a reconheci sem o uniforme. O comentário, embora aparentemente inocente, carregava um subtexto que não passou despercebido. Regina sorriu tensamente, enquanto Eduardo franziu o senho. Marta está aqui como convidada, Antônio, Eduardo disse, sua voz firme. Não como funcionária. Claro, claro. Antônio respondeu rapidamente, erguendo as mãos em um gesto apaziguador. Não quis ofender.
Apenas observei que ela está diferente. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Marta sentiu o calor subir ao seu rosto, mas manteve a compostura. Anos de prática em situações desconfortáveis, servindo-a bem. Na verdade, Camila interveio, sua voz clara cortando a tensão. Marta tem sido muito mais que uma funcionária para nossa família. Ela foi praticamente uma segunda mãe para mim. Regina engasgou-se com seu champanhe, provocando outro momento de constrangimento. Eduardo bateu levemente em suas costas, lançando um olhar de advertência à filha. Camila sempre teve uma imaginação fértil, Regina disse recuperando-se. Marta certamente foi presente durante sua infância. Não é imaginação, mãe, Camila respondeu, um fio de irritação em sua voz. Quem você acha que me ajudava com o dever de casa, quando você e papai estavam ocupados com eventos sociais? Quem ficava comigo quando eu estava doente? Quem me ensinou a fazer trança no cabelo e a amarrar os sapatos? Regina abriu a boca para responder, mas Eduardo colocou uma mão sobre a sua, silenciando-a gentilmente. Sua filha está certa, Regina, ele disse, sua voz baixa, mas firme. Nós delegamos muito da criação de Camila a Marta, talvez mais do que deveríamos ter feito. A admissão pública pegou todos de surpresa, especialmente Regina, cujos olhos se arregalaram em choque. Eduardo, este não é o momento nem o lugar, pelo contrário, ele interrompeu suavemente. Este é exatamente o momento e o lugar. No casamento de nossa filha, cercados por pessoas que amamos, reconhecendo aqueles que ajudaram a torná-la a mulher maravilhosa que é hoje. Ele se virou para Marta, seus olhos sinceros. E você, Marta, certamente merece esse reconhecimento. Marta sentiu um nó na garganta. Em 15 anos trabalhando para os Albuquerque, esta era talvez a primeira vez que Eduardo a reconhecia tão abertamente como uma presença significativa na vida da família, não apenas como uma funcionária eficiente. Obrigada, Sr. Eduardo, ela conseguiu dizer, sua voz ligeiramente embargada. Camila sempre foi especial para mim. Viu? Lucas exclamou, sua voz infantil quebrando a intensidade do momento. Eu disse que a tia Marta é uma super-heroína. Ela salva pessoas de se afogarem e ajuda a fazer lição de casa. A observação inocente provocou risadas ao redor da mesa, aliviando momentaneamente a tensão. Até mesmo Regina sorriu, embora o gesto não alcançasse seus olhos. Falando em lição de casa, Henrique, o noivo, comentou. Camila me contou que você a ajudou a entrar na faculdade de medicina, Marta. É verdade? Marta corou, desconfortável com o foco contínuo em sua pessoa. Apenas a incentivei a estudar. Camila sempre foi brilhante. Ela fez muito mais que isso, Camila insistiu. Quando eu estava no 3º ano e quase desistindo de prestar medicina porque achava que não era boa o suficiente em química, Marta economizou do próprio salário para me dar de presente um curso preparatório online. Regina endireitou-se em sua cadeira, claramente surpresa. Você nunca nos contou isso. Por que você teria considerado inapropriado? Camila respondeu diretamente. Uma empregada doméstica dando presentes caros para a filha dos patrões? Você teria proibido. O silêncio que seguiu confirmou a verdade nas palavras de Camila. Regina teve a decência de parecer ligeiramente envergonhada. Quanto custou esse curso? Eduardo perguntou, sua voz gentil. Marta hesitou, desconfortável com a pergunta. Não foi nada, Sr. Eduardo. Eu tinha algumas economias e... R$3.000, Camila interrompeu. Quase um mês inteiro do salário dela na época. Eduardo piscou, visivelmente impactado. Marta, por que faria isso? Marta olhou para Camila, seu rosto suavizando-se com o carinho que sentia pela jovem. Porque eu acreditava nela, porque vi seu potencial quando ela mesma duvidava. E porque ela hesitou. Então continuou com voz firme. Porque às vezes, tudo que precisamos é que alguém acredite em nós o suficiente para investir em nosso futuro. As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Eduardo olhou para a esposa, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Bem... Regina finalmente disse, sua voz controlada.
Parece que temos muito a agradecer a você, Marta. Não era exatamente um pedido de desculpas pelo tratamento anterior, mas vindo de Regina Albuquerque, era quase uma admissão de erro, algo tão raro quanto um eclipse solar. E agora, Camila disse, um sorriso iluminando seu rosto, tenho um anúncio a fazer. Ela olhou para Henrique, que assentiu encorajadoramente. Henrique e eu decidimos criar uma fundação. Vamos chamá-la de Projeto Marta. Marta arregalou os olhos, surpresa. O quê? Uma fundação educacional, Henrique explicou, para ajudar funcionários domésticos e seus filhos a terem acesso à educação superior. Bolsas de estudo, cursos preparatórios, mentoria. Inspirada em você, Camila acrescentou, pegando a mão de Marta. Em como você sempre valorizou a educação, mesmo tendo tido poucas oportunidades você mesma. Marta sentiu as lágrimas que havia contido a noite toda finalmente transbordarem. Eu não sei o que dizer. Diga que vai nos ajudar a administrá-la, Henrique sugeriu. Precisamos de alguém que entenda realmente as necessidades desse público. Marta olhou para ele atordoada. Mas eu não tenho experiência com administração ou... Você tem algo muito mais valioso, Camila interrompeu gentilmente. Experiência de vida, conhecimento prático e um coração enorme que sempre soube reconhecer potencial, onde outros só viam limitações. Eduardo pigarreou, parecendo genuinamente emocionado. Acho que é uma ideia excelente. De fato, gostaria de fazer a primeira doação para o Projeto Marta, se me permitirem. Regina, surpreendentemente, assentiu em concordância. Podemos discutir os detalhes depois da lua de mel, claro, mas, sim, é uma causa digna. Marta olhou ao redor da mesa para os rostos que a observavam com uma mistura de respeito, admiração e, no caso de Lucas, adoração pura. Era surreal. Horas antes havia sido barrada na entrada como uma intrusa. Agora estava sendo convidada a liderar uma fundação que levaria seu nome. Eu não sei se estou qualificada, ela admitiu honestamente. Você salvou minha vida, Lucas declarou com a lógica simples das crianças, e ajudou a tia Camila a se tornar médica. Isso parece bem qualificado para mim. Henrique riu. Não poderia ter dito melhor, Lucas. Além disso, Camila acrescentou com um sorriso conspiratório, esqueci de mencionar que o cargo vem com um salário e benefícios educacionais. Você sempre quis terminar sua faculdade de pedagogia, não é? Marta congelou, surpresa que Camila se lembrasse desse sonho que havia compartilhado anos atrás, durante uma conversa noturna na cozinha. Como você lembra disso? Lembro de tudo que você me ensinou, Marta. Camila respondeu suavemente. Inclusive que nunca é tarde demais para seguir seus sonhos. Naquele momento, enquanto a orquestra começava a tocar uma nova música e os garçons circulavam com mais champanhe, Marta sentiu algo mudar fundamentalmente em seu interior. Não era apenas o reconhecimento público, ou a oferta inesperada, ou mesmo a validação de anos de trabalho silencioso e dedicado. Era a sensação de que, finalmente, as barreiras invisíveis que haviam definido sua vida por tanto tempo, as divisões entre nós e eles, entre os que servem e os que são servidos, começavam a se dissolver, revelando um mundo de possibilidades que nunca havia permitido a si mesma imaginar completamente. Então, Henrique perguntou, estendendo a mão formalmente, podemos contar com você como diretora executiva do Projeto Marta? Marta olhou para a mão estendida, então para Camila, cujos olhos brilhavam com expectativa e carinho. Pensou em sua própria mãe, que havia sido empregada doméstica a vida toda e sonhado com uma educação que nunca pôde ter. Pensou nas inúmeras mulheres como ela, trabalhando em casas por toda a cidade, suas próprias aspirações colocadas em segundo plano enquanto cuidavam das famílias de outros. Com uma clareza repentina, percebeu que talvez este fosse o verdadeiro propósito de sua jornada. Não apenas servir, mas transformar. Não apenas sobreviver, mas criar caminhos para que outros pudessem prosperar. Sim, ela respondeu finalmente.
apertando a mão de Henrique com firmeza surpreendente. Seria uma honra. Os aplausos que se seguiram não vieram apenas da mesa principal, mas se espalharam pelo salão, como se a história de Marta, a faxineira que salvou uma vida, nutriu um sonho e agora estava prestes a transformar muitas outras vidas, tivesse se espalhado entre os convidados, tocando algo universal em todos os presentes. E enquanto Regina observava, seu rosto uma mistura complexa de emoções, Eduardo ergueu sua taça em um brinde silencioso a Marta. Um gesto de respeito que, em sua simplicidade, dizia mais que 1000 palavras elaboradas jamais poderiam. Se você está gostando desta história de superação e reconhecimento, não deixe de curtir este vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir sobre o poder da perseverança. Nos comentários, conte se você já testemunhou ou viveu uma situação onde alguém foi injustamente subestimado. Vamos continuar essa jornada juntos. A banda começou a tocar uma música lenta, sinalizando o início da tradicional primeira dança dos noivos. Camila e Henrique dirigiram-se ao centro da pista, seus rostos radiantes enquanto se moviam em perfeita sincronia, como se tivessem ensaiado aquele momento por toda a vida. Marta observava da mesa principal, um sorriso suave em seus lábios. Havia algo quase mágico em ver a menina que ajudara a criar agora, transformada em uma mulher deslumbrante, iniciando um novo capítulo de sua vida. Eles formam um belo casal, não é? A voz ao seu lado a surpreendeu. Eduardo havia se aproximado silenciosamente, ocupando a cadeira vazia deixada por Camila. Sim, senhor Eduardo. Marta respondeu, mantendo instintivamente a formalidade que anos de trabalho haviam estabelecido entre eles. Camila está radiante. Por favor, apenas Eduardo, ele disse, seu tom gentil. Acho que depois de tudo que aconteceu esta noite, podemos dispensar as formalidades, não? Marta assentiu, embora a sugestão a deixasse ligeiramente desconfortável. 15 anos de Senhor Eduardo não se desfaziam em uma noite. Não importava quão transformadora essa noite tivesse sido. Sabe, ele continuou, observando o casal dançando. Sempre imaginei este dia, o casamento de Camila. Mas em todas as minhas visualizações, nunca considerei o quanto você seria importante nele. Ele fez uma pausa, então acrescentou. Ou o quanto você foi importante em toda a vida dela. Havia uma nota de arrependimento em sua voz que Marta nunca havia ouvido antes. Eduardo Albuquerque, o empresário implacável, o negociador feroz, parecia quase vulnerável. Ela é uma pessoa especial, Marta respondeu diplomaticamente. Sempre foi. Graças a você, em grande parte, Eduardo insistiu. Regina e eu... Bem... Estávamos ocupados construindo um império. Acreditávamos que proporcionar conforto material e oportunidades era suficiente. Você preencheu as lacunas que deixamos. Marta não sabia como responder. Parte dela queria tranquilizá-lo, dizer que ele e Regina haviam sido bons pais à sua maneira. Outra parte, a parte que havia segurado Camila durante crises de choro após festas de aniversário, onde os pais não apareceram, que havia assistido a recitais escolares sozinha na plateia, que havia explicado repetidamente por que mamãe e papai não podiam ler histórias para dormir. Essa parte permaneceu em silêncio. Não estou buscando absolvição, Marta, Eduardo disse, como se lesse seus pensamentos. Apenas reconhecendo uma verdade que ignorei por tempo demais. A música mudou e outros casais começaram a se juntar aos noivos na pista de dança. Eduardo olhou para ela, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Gostaria de dançar? Ele perguntou formalmente. A pergunta a pegou completamente desprevenida. Em 15 anos, Eduardo Albuquerque nunca havia demonstrado qualquer interesse em sua existência além de sua função como funcionária. Agora estava convidando-a para dançar, como se fossem velhos amigos ou iguais. Eu não sei se seria apropriado, ela respondeu hesitante, consciente dos olhares que certamente atrairiam. Ao diabo com o apropriado, Eduardo respondeu com um sorriso surpreendentemente rebelde.
É o casamento da minha filha, e você é uma convidada de honra. Além disso, acrescentou com um brilho nos olhos, acho que já estabelecemos que as convenções sociais estão sendo redefinidas esta noite. Antes que pudesse responder, Lucas apareceu ao lado deles, seus olhos brilhando com excitação. Tia Marta, vovô, vocês viram? A tia Camila está dançando com o tio Henrique e eles parecem príncipe e princesa. Eduardo riu, bagunçando carinhosamente o cabelo do neto. Estamos vendo, campeão. Na verdade, estava prestes a convidar a tia Marta para dançar também. Os olhos de Lucas se arregalaram. Você vai dançar com o vovô, tia Marta. Posso ver? Diante do entusiasmo do menino, Marta sentiu suas reservas derreterem. Acho que sim, Lucas, mas aviso que não sou uma dançarina muito boa. Nem eu, Eduardo confessou com um sorriso, mas acho que podemos nos arranjar. Ele estendeu a mão, e após um momento de hesitação, Marta a aceitou, permitindo que ele a conduzisse para a pista de dança. Sentiu olhares curiosos seguindo-os. Alguns surpresos, outros especulativos, alguns claramente desaprovadores. Regina, de seu lugar à mesa, observava com uma expressão ilegível. Todos estão olhando, Marta murmurou enquanto Eduardo colocava uma mão respeitosamente em sua cintura. Deixe que olhem, ele respondeu simplesmente. Talvez seja a hora de todos nós vermos uns aos outros com mais clareza. Eles começaram a se mover ao ritmo da música, desajeitadamente a princípio, então com crescente confiança. Eduardo não era um dançarino natural, mas conduzia com a mesma determinação que aplicava aos negócios. Sabe, ele disse após alguns momentos, Regina nem sempre foi como é hoje. Marta ergueu uma sobrancelha, surpresa com a direção da conversa. Quando nos conhecemos éramos jovens e... bem... não exatamente pobres, mas certamente não ricos, ele continuou. Eu estava começando no mercado imobiliário, ela trabalhava como secretária executiva. Tínhamos sonhos grandes e bolsos vazios. Marta tentou imaginar Regina Albuquerque como uma jovem secretária, lutando para subir na vida. A imagem parecia quase impossível de conciliar com a mulher impecavelmente arrumada e socialmente consciente que conhecia. O que mudou? Ela perguntou, genuinamente curiosa. Eduardo suspirou. Sucesso, dinheiro, status. Quando finalmente chegamos lá, Regina estava determinada a nunca mais olhar para trás, a nunca mais ser a garota que não pertencia aos círculos certos. Ele fez uma pausa, então acrescentou mais baixo. Acho que ela vê em você um lembrete do que poderia ter sido, se as coisas tivessem sido diferentes. A observação atingiu Marta como uma revelação. Sempre havia interpretado a frieza de Regina como simples esnobismo, a atitude típica dos ricos em relação àqueles que os servem. Nunca havia considerado que poderia haver algo mais profundo, mais pessoal em sua hostilidade. Isso não justifica como ela te tratou hoje, Eduardo acrescentou rapidamente. Apenas ajuda a entender. Marta assentiu lentamente. Obrigada por me contar isso. A música estava chegando ao fim quando Camila e Henrique se aproximaram deles, sorrisos idênticos em seus rostos. Posso roubar meu pai para uma dança? Camila perguntou, seus olhos brilhando com aprovação ao ver Marta e Eduardo juntos na pista. Claro, Marta respondeu, começando a se afastar. E eu gostaria de dançar com a convidada de honra, se ela me permitir, Henrique disse, estendendo a mão educadamente para Marta. Novamente, Marta sentiu-se momentaneamente desorientada pela inversão de papéis. Henrique Vasconcelos, herdeiro de uma das maiores fortunas do país, médico respeitado e agora marido de Camila, queria dançar com ela, a faxineira que horas antes havia sido barrada na entrada. Seria um prazer, ela respondeu, aceitando sua mão. Enquanto Eduardo e Camila se afastavam, iniciando sua própria dança, Henrique conduziu Marta com a graça de alguém que havia tido aulas de dança desde a infância. Camila me contou tudo sobre você, sabe? Ele disse após alguns momentos. Muito antes desta noite. Na verdade, você foi uma das primeiras pessoas de quem ela falou quando começamos a namorar. Verdade?
Marta perguntou surpresa. Sim, ela disse que se eu quisesse realmente conhecê-la, precisava entender a influência que você teve em sua vida. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seus olhos. Disse que você foi a pessoa que a ensinou que caráter não tem nada a ver com conta bancária. Marta sentiu o calor subir ao seu rosto. Camila sempre foi uma observadora perspicaz e leal, Henrique acrescentou. Quando começamos a planejar o casamento, e Regina sugeriu não incluir você na lista de convidados. Bem, digamos que foi a primeira vez que vi Camila realmente enfrentar a mãe. A revelação surpreendeu Marta. Ela nunca mencionou isso. Não mencionaria. Não queria que você se sentisse desconfortável. Ele fez uma pausa, então continuou. Mas quero que saiba que a ideia do Projeto Marta não foi apenas um impulso do momento. Vínhamos discutindo isso há meses. Camila sempre soube que queria criar algo significativo para marcar nosso casamento, algo que realmente fizesse diferença. Marta sentiu uma onda de emoção ao perceber o quanto Camila havia planejado, o quanto havia pensado nela mesmo em meio aos preparativos de seu próprio casamento. Ela é extraordinária, Marta disse simplesmente. É sim, Henrique concordou, seu olhar encontrando Camila através da pista de dança. E muito disso é graças a você. A música terminou, e Henrique conduziu Marta educadamente de volta à mesa principal. Para sua surpresa, Regina havia desaparecido, e Lucas ocupava sua cadeira, desenhando animadamente em um guardanapo. Olha, tia Marta! Ele exclamou quando ela se aproximou. Estou desenhando você como super-heroína. Marta inclinou-se para examinar o desenho. Uma figura feminina com o que parecia ser uma capa e, curiosamente, um esfregão como cetro. Não pôde evitar rir. É maravilhoso, Lucas. Mas por que estou segurando um esfregão? Porque é sua arma secreta, ele explicou com a lógica impecável das crianças. Você limpa a sujeira do mundo e salva pessoas. A simplicidade da observação a tocou profundamente. Aos olhos de Lucas, seu trabalho como faxineira não era algo inferior ou vergonhoso. Era parte de sua identidade como heroína, tão importante quanto sua capacidade de salvar vidas. É o melhor desenho que já vi, ela disse sinceramente, beijando o topo de sua cabeça. Lucas sorriu, orgulhoso, então voltou sua atenção ao desenho, acrescentando o que parecia ser um grupo de pessoas aplaudindo a heroína. Marta olhou ao redor do salão, absorvendo a cena. Camila e Eduardo ainda dançavam, suas cabeças próximas em conversa íntima. Henrique havia se juntado a um grupo de amigos, todos rindo de alguma história compartilhada. Os convidados circulavam, conversavam, celebravam, a típica recepção de casamento de alta sociedade. E ainda assim, algo havia mudado fundamentalmente. As linhas invisíveis que separavam os mundos, o dela e o deles, pareciam menos definidas agora, borradas por revelações, reconhecimentos e, talvez mais importante, pela simples verdade humana que transcendia status social. Todos precisamos ser vistos, valorizados, lembrados. Foi então que notou Regina, parada sozinha em um canto afastado do salão, observando a cena com uma expressão que Marta nunca havia visto antes. Não a habitual máscara de superioridade social, mas algo mais complexo, mais vulnerável, quase pensativo. Impulsionada por uma coragem que não sabia possuir, Marta levantou-se e caminhou em direção a ela. Está gostando desta história de transformação e reconhecimento? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas narrativas emocionantes. Nos comentários, conte se você já vivenciou um momento em que foi subestimado e depois reconhecido. Sua história pode inspirar muitas pessoas. Regina notou sua aproximação, mas não se afastou como Marta meio que esperava. Em vez disso, endireitou os ombros e ergueu ligeiramente o queixo. Um gesto defensivo que Marta reconheceu de anos observando a patroa em situações desconfortáveis. Senhora Regina, Marta cumprimentou educadamente, parando a uma distância respeitosa.
Marta, Regina respondeu, seu tom neutro, nem hostil, nem acolhedor. Seus olhos, no entanto, estudavam Marta com uma intensidade nova, como se a visse claramente pela primeira vez. Um silêncio estendeu-se entre elas, preenchido apenas pela música distante e o burburinho de conversas ao redor. Marta percebeu que, apesar de 15 anos trabalhando na casa dos Albuquerque, esta era talvez a primeira vez que ela e Regina estavam realmente frente a frente como duas mulheres, não como patroa e empregada. Camila está radiante, Marta finalmente disse, optando por um terreno seguro. Sim, Regina concordou, seu olhar movendo-se para a filha, que agora dançava animadamente com um grupo de amigas. Ela sempre soube o que queria. Havia uma nota de orgulho em sua voz, mas também algo mais. Uma melancolia sutil que Marta nunca havia notado antes. Ela tem muito de você nisso, Marta ofereceu, surpreendendo a si mesma com a observação. Regina voltou-se para ela, uma sobrancelha perfeitamente delineada, erguida em questionamento. Como assim? A determinação, a clareza de propósito. Quando Camila decide algo, nada a detém. Marta sorriu levemente, exatamente como a mãe. Regina pareceu momentaneamente desconcertada pelo que poderia ser interpretado como um elogio. Algumas pessoas diriam que é teimosia. Ela respondeu finalmente, um leve sorriso curvando seus lábios. Algumas pessoas não entendem a diferença entre teimosia e força de vontade, Marta respondeu. Outro silêncio, menos tenso que o anterior. Regina tomou um pequeno gole de sua taça de champanhe, então disse abruptamente, Eduardo lhe contou sobre meu passado. Não era uma pergunta, mas Marta assentiu mesmo assim. Um pouco. Regina suspirou. Um som quase imperceptível. Ele sempre foi sentimental demais. Acha que explicar as origens de alguém justifica seu comportamento presente. Não acho que ele estava tentando justificar nada, Marta respondeu cuidadosamente. Apenas contextualizar. Contextualizar, Regina repetiu, testando a palavra. Uma maneira educada de dizer que ele estava tentando explicar porque sou como sou. Marta não respondeu, sentindo que qualquer coisa que dissesse poderia ser interpretada incorretamente. Sabe o que é irônico, Marta? Regina continuou, seu olhar fixo na pista de dança, onde Camila agora havia puxado Lucas para dançar, girando-o em círculos enquanto ele ria descontroladamente. Passei a vida inteira tentando criar distância entre meu passado e meu presente, entre quem eu era e quem me tornei. E no processo, criei distância entre mim e minha própria filha. A confissão tão inesperada e crua pegou Marta desprevenida. Regina Albuquerque, a rainha do controle e da compostura social, estava efetivamente admitindo uma falha, e para sua empregada doméstica, de todas as pessoas. Nunca é tarde para encurtar distâncias, Marta disse suavemente. Regina voltou-se para encará-la, seus olhos penetrantes. É o que você fez hoje, não foi? Quando decidiu vir ao casamento, mesmo sabendo que poderia não ser bem recebida. Você se recusou a aceitar a distância que eu tentei impor. Marta considerou a observação. Vim porque Camila me convidou, porque ela é importante para mim, e porque você é importante para ela. Regina completou, uma nota de resignação em sua voz. Mais importante do que eu gostaria de admitir. Novamente, Marta optou pelo silêncio, permitindo que Regina conduzisse a conversa para onde precisava ir. Quando Lucas gritou que você havia salvado a vida dele, Regina fez uma pausa, engolindo visivelmente. Naquele momento, percebi que nem mesmo sabia disso, que meu próprio neto quase morreu, e eu não sabia os detalhes completos porque não me dei ao trabalho de perguntar. Sua voz falhou ligeiramente na última palavra, uma rachadura na fachada, perfeitamente composta, que havia mantido a noite toda. Foi tudo muito rápido, Marta ofereceu, sentindo uma inesperada compaixão pela mulher que horas antes havia tentado expulsá-la da festa. E Lucas ficou bem, é isso que importa. Graças a você, Regina disse.
as palavras parecendo quase dolorosas de pronunciar. Não a mim, não a Eduardo, não aos seguranças caríssimos que contratamos para a propriedade. A você. Marta não sabia como responder a isso. Parte dela queria tranquilizar Regina, dizer que qualquer pessoa teria feito o mesmo em seu lugar. Outra parte, a parte que ainda sentia a humilhação de ser barrada na entrada, de ser tratada como uma intrusa, queria que Regina sentisse plenamente o peso de sua falha. Não fiz por reconhecimento, ela finalmente disse, optando pela honestidade simples. Eu sei, Regina respondeu, surpreendendo-a. É isso que torna tudo ainda mais difícil de aceitar. Ela fez uma pausa, então acrescentou quase relutantemente. Você é uma boa pessoa, Marta, melhor do que eu jamais dei crédito. As palavras pairaram entre elas, um reconhecimento tão inesperado quanto significativo. Obrigada, Marta respondeu simplesmente, incerta de como elaborar. Regina assentiu uma vez, como se tivesse chegado a alguma decisão interna. O projeto Marta, ela disse, mudando ligeiramente de assunto. É uma ideia excelente, e você será perfeita para liderá-lo. Ainda não tenho certeza se estou qualificada, Marta admitiu. Qualificações formais são superestimadas. Regina respondeu com uma onda de mão, um gesto surpreendentemente casual para alguém geralmente tão formal. Acredite em mim. Conheço dezenas de pessoas com diplomas impressionantes que não conseguiriam organizar uma festa de aniversário, quanto mais uma fundação. Marta não pôde evitar um pequeno sorriso. Ainda assim, acho que vou precisar de algum treinamento. Naturalmente, e providenciaremos isso. Regina fez uma pausa, então acrescentou. Na verdade, tenho algumas conexões na área de filantropia que poderiam ser úteis. Se você estiver interessada, é claro. A oferta de ajuda, tão casual e ainda assim tão significativa, representava uma mudança fundamental na dinâmica entre elas. Não era caridade ou condescendência, era um reconhecimento profissional de uma mulher experiente para outra. Seria muito útil, Marta respondeu, permitindo-se aceitar a oferta pelo que era. Não um favor, mas uma colaboração. Regina assentiu, satisfeita. Então, surpreendentemente, estendeu sua taça de champanhe em um pequeno brinde. Ao projeto Marta, então, e a novos começos. Marta ergueu sua própria taça, que havia trazido consigo da mesa. A novos começos. E elas beberam em silêncio, um pacto não verbalizado formando-se entre elas. Não exatamente amizade, talvez nunca isso, mas um respeito mútuo que não existia horas antes. O momento foi interrompido por Lucas, que veio correndo em sua direção, o rosto corado de tanto dançar. Vovó, tia Marta, vocês precisam vir dançar. Tia Camila disse que é hora de todo mundo dançar junto. Regina sorriu para o neto, um sorriso genuíno que suavizou seu rosto inteiro. Estamos tendo uma conversa de adultos, querido. Mas é a dança do trenzinho, Lucas insistiu, pegando a mão da avó e puxando-a. Todo mundo tem que participar. Até o vovô está dançando. Marta seguiu o olhar de Lucas. E, de fato, lá estava Eduardo Albuquerque, o respeitado empresário, sendo puxado pela filha em uma animada fila de convidados que serpenteava pela pista de dança ao som de uma música popular. Regina olhou para a cena com uma mistura de horror e diversão. Absolutamente não, ela declarou, embora seu tom carecesse de convicção. Por favor, vovó, Lucas implorou, seus olhos grandes implorando. Então, surpreendentemente, virou-se para Marta. Tia Marta, diz para ela que vai ser divertido. Marta encontrou-se subitamente no papel inesperado de aliada de Lucas contra Regina, uma inversão tão completa das dinâmicas habituais que quase riu. Bem, ela disse mantendo o rosto sério, dizem que em casamentos é de má sorte recusar um pedido de dança. Isso é completamente inventado, Regina respondeu, embora um sorriso relutante brincasse em seus lábios. Talvez, Marta concordou, mas você realmente quer arriscar a sorte do casamento de sua única filha?
Regina estreitou os olhos, reconhecendo a manipulação leve, mas parecendo quase impressionada com a ousadia. Você é mais esperta do que aparenta, Marta Oliveira. Tenho meus momentos, senhora Regina. Regina, ela corrigiu, surpreendendo a ambas. Acho que depois de hoje você ganhou o direito de me chamar apenas de Regina. Antes que Marta pudesse processar completamente essa nova concessão, Lucas puxou a mão da avó novamente. Vamos, vovó, o trem já está quase completo. Com um suspiro teatral de resignação, Regina permitiu-se ser puxada em direção à pista de dança. Parou brevemente, olhando por cima do ombro para Marta. Você vem? Aparentemente, a sorte do casamento de minha filha depende disso. Marta sorriu e seguiu, permitindo-se ser incorporada à celebração não como uma observadora ou servidora, mas como uma participante plena. Uma transformação tão profunda quanto inesperada. Enquanto se juntava à fila dançante, suas mãos nos ombros de Lucas, que por sua vez segurava a cintura da avó, Marta sentiu uma onda de gratidão pela série de eventos que havia levado a este momento. O convite de Camila, sua própria decisão de comparecer apesar das dúvidas, a intervenção inesperada de Lucas, as revelações e reconhecimentos que se seguiram, cada peça havia se encaixado para criar algo que nunca poderia ter previsto quando acordou naquela manhã. E enquanto o trem serpenteava pela pista, passando por Camila e Henrique, que aplaudiam animadamente, Marta compreendeu que talvez a verdadeira transformação não fosse externa. Não era sobre ser aceita na alta sociedade ou ganhar reconhecimento público. Era sobre finalmente permitir-se ocupar espaço, reivindicar seu valor e aceitar que as conexões humanas que havia formado, com Camila, com Lucas e agora, de maneiras surpreendentes, até mesmo com Eduardo e Regina, eram reais e significativas, transcendendo as barreiras artificiais de classe e status que por tanto tempo haviam definido sua existência. Essa história está chegando em momentos decisivos. Se você está se emocionando com a jornada de Marta, deixe seu comentário contando qual parte mais tocou seu coração até agora. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o desfecho dessa história inspiradora, que nos mostra como pequenos atos de bondade podem transformar vidas inteiras. A festa avançou pela noite, as horas deslizando como as bolhas no champanhe que continuava a fluir generosamente. Após a dança do trenzinho, que havia quebrado as últimas barreiras formais entre os convidados, a celebração assumiu um tom mais relaxado e genuíno. Gravatas foram afrouxadas, sapatos de salto alto abandonados sob mesas e risadas ecoavam livremente pelo salão. Marta encontrou-se em uma situação que jamais poderia ter imaginado. Sentada à mesa principal, conversando naturalmente com pessoas que, até aquela noite, teriam passado por ela sem um segundo olhar. Colegas de faculdade de Camila, sócios de Eduardo, até mesmo alguns parentes distantes dos Albuquerque, todos pareciam curiosamente interessados em conhecê-la, como se sua história, agora circulando pelo salão em versões cada vez mais dramáticas, a tivesse transformado em uma celebridade menor. Então, você realmente pulou na piscina de roupa e tudo? Perguntou uma prima de Camila, seus olhos arregalados com admiração. Não foi tão dramático quanto parece, Marta respondeu, ainda desconfortável com a atenção. Fiz o que qualquer pessoa faria. Não tenha tanta certeza, interveio um homem mais velho que Marta reconheceu como um dos médicos que trabalhavam com o Henrique. A maioria das pessoas congela em situações de emergência. O que você fez exigiu presença de espírito e coragem. Marta sorriu educadamente, mas antes que pudesse responder, sentiu uma mão em seu ombro. Era Camila, ligeiramente corada das danças e com um brilho de felicidade nos olhos. Posso roubar a Marta por um momento? Ela perguntou ao grupo, que assentiu prontamente. Camila conduziu Marta para um canto mais tranquilo do salão.
próximo a uma das grandes janelas que ofereciam vista para os jardins iluminados da propriedade. Está tudo bem? Marta perguntou, notando uma intensidade no olhar de Camila. Melhor que bem, Camila respondeu, apertando suas mãos. Estou tão feliz que você veio, Marta, que persistiu mesmo quando... Ela hesitou, então continuou. Mesmo quando minha mãe tentou impedir. Eu vim por você, Marta disse simplesmente. Não perderia seu dia especial por nada. Camila sorriu, seus olhos brilhando com emoção contida. Sabe, quando eu era pequena e imaginava meu casamento, você sempre estava lá. Não apenas como convidada, mas como parte essencial. A pessoa que me ajudaria a me arrumar, que me acalmaria se eu ficasse nervosa, que estaria na primeira fila aplaudindo. Marta sentiu um nó na garganta. Eu teria adorado ajudá-la a se preparar hoje. Eu sei, Camila respondeu suavemente. Mas talvez seja melhor assim. Se você tivesse vindo mais cedo como parte da preparação, talvez nunca tivéssemos tido aquele momento na entrada. Lucas nunca teria contado sobre o salvamento. Mamãe e papai nunca teriam sido forçados a reconhecer publicamente o que você significa para nossa família. Ela fez uma pausa, então acrescentou. Às vezes, o universo tem um timing perfeito, não acha? Marta assentiu, reconhecendo a sabedoria nas palavras de Camila. Você sempre foi uma menina, uma mulher, muito perspicaz. Aprendi com a melhor. Camila respondeu com um sorriso afetuoso. Então, seu rosto assumiu uma expressão mais séria. Falando em aprender, eu realmente espero que você aceite a posição no Projeto Marta. Não é apenas um gesto simbólico, sabe? Henrique e eu acreditamos genuinamente que você é a pessoa perfeita para liderá-lo. Ainda estou processando tudo isso, Marta admitiu. É uma mudança e tanto de limpar casas para dirigir uma fundação. Mas é exatamente por isso que você é perfeita para o papel, Camila insistiu. Você entende ambos os mundos. Conhece as necessidades reais das pessoas que queremos ajudar, não apenas teoricamente, mas por experiência própria. E, ao mesmo tempo, depois de anos trabalhando para minha família, você entende como navegar no mundo dos privilegiados, como falar a língua deles, como conseguir que eles abram suas carteiras. Marta não pôde evitar rir da franqueza de Camila. Quando você coloca assim, é a verdade. Camila continuou, animada agora. Além disso, você sempre foi organizada, responsável e tem um talento natural para fazer as pessoas se sentirem valorizadas. Essas são exatamente as qualidades que uma diretora executiva de fundação precisa. Marta sentiu-se tocada pela fé inabalável que Camila depositava nela. E quanto à minha falta de educação formal? Não tenho diploma universitário, Camila. Ainda, Camila corrigiu com um sorriso. Parte do pacote inclui você terminar sua graduação em pedagogia. Já verificamos. Você pode transferir os créditos que cursou anos atrás e completar o curso em tempo parcial enquanto trabalha na fundação. Marta piscou, surpresa com o nível de planejamento que havia por trás da oferta. Vocês realmente pensaram em tudo, não é? Tentamos, Camila admitiu. Mas no final, a decisão é sua. Se você preferir algo diferente, outro curso, outra função na fundação, estamos abertos a discutir. O importante é que você tenha a oportunidade de seguir seus próprios sonhos agora, depois de tanto tempo ajudando os outros a realizarem os deles. As palavras tocaram Marta profundamente. Por tanto tempo, havia colocado suas próprias aspirações em segundo plano, convencendo-se de que seu papel era apoiar, não liderar, servir, não dirigir. A ideia de que agora poderia retomar seu próprio caminho com apoio e recursos era quase vertiginosa em suas possibilidades. Eu aceito, ela disse finalmente, a decisão cristalizando-se com clareza repentina. Vou precisar aprender muito. Mas, sim, quero fazer isso. O rosto de Camila iluminou-se com um sorriso radiante. Eu sabia. Espere até contar para Henrique. Ele vai ficar tão feliz.
Antes que pudessem continuar a conversa, foram interrompidas por Lucas, que veio correndo em sua direção, segurando algo em suas mãos. Tia Marta, tia Camila, terminei o desenho! Ele estendeu orgulhosamente o guardanapo, agora completamente coberto, com uma ilustração colorida, feita com canetas que alguém havia providenciado para ele. O desenho mostrava uma figura feminina com uma capa, claramente Marta em sua versão super-heroína, rodeada por várias pessoas menores. Uma família, Marta percebeu, com figuras que representavam Camila, Eduardo, Regina e o próprio Lucas. É a Super Marta salvando a família Albuquerque, Lucas explicou animadamente. Vê, você está usando sua capa mágica que limpa toda a tristeza do mundo. Marta sentiu lágrimas inesperadas picarem seus olhos. A simplicidade da visão de Lucas, Marta como protetora e salvadora, não apenas servidora, tocou algo profundo dentro dela. É lindo, Lucas, ela disse, abaixando-se para abraçá-lo. Vou guardar para sempre. Pode pendurar no seu escritório novo, ele sugeriu. No projeto Marta, vovô disse que você vai ter um escritório todo seu, com uma mesa grande e uma cadeira que gira. Marta olhou para Camila, que deu de ombros com um sorriso. Papai está muito empolgado com a ideia. Já está falando em reformar um dos andares do prédio comercial dele, no centro, para ser a sede da fundação. A velocidade com que tudo estava se movendo era quase surreal. Naquela manhã, Marta havia acordado como faxineira, preocupada se seria permitida a entrar no casamento. Agora estava prestes a se tornar diretora executiva de uma fundação com seu nome, com escritório próprio, e uma segunda chance na educação superior. Tudo isso parece um sonho, ela admitiu. Os melhores sonhos são aqueles que realizamos de olhos abertos, Camila respondeu, citando uma frase que a própria Marta costumava dizer quando Camila era criança e falava sobre seus sonhos de se tornar médica. O momento foi interrompido pelo anúncio de que os noivos logo partiriam para sua lua de mel. Convidados começaram a se reunir para a despedida tradicional, e Camila apertou a mão de Marta uma última vez antes de ser chamada para trocar de roupa. Conversamos mais quando eu voltar, ela prometeu. 2 semanas nas Maldivas e estarei de volta, pronta para começarmos a planejar tudo. Marta assentiu, ainda tentando processar todas as mudanças que haviam ocorrido em uma única noite. Aproveite cada momento. Você merece toda a felicidade do mundo, Camila. Você também, Marta, Camila respondeu, seus olhos sérios apesar do sorriso. Você também. Com um último abraço, Camila afastou-se para se juntar a Henrique, deixando Marta com Lucas, que ainda segurava orgulhosamente seu desenho. Vamos mostrar para a vovó? Ele sugeriu, pegando a mão de Marta sem hesitação. Marta permitiu-se ser guiada pelo menino através do salão, onde encontraram Regina conversando com algumas amigas. Para a surpresa de Marta, Regina não pareceu irritada com a interrupção, mas sim genuinamente interessada no desenho de Lucas. Olha, vovó, é a Super Marta salvando nossa família. Regina examinou o desenho com atenção, então olhou para Marta com uma expressão que, se não era exatamente calorosa, certamente não era hostil. Muito apropriado, ela comentou. Lucas capturou bem a essência da situação. Vindo de Regina Albuquerque, era praticamente uma declaração de admiração. Obrigada, Marta respondeu simplesmente. Camila me disse que você aceitou a posição na fundação. Regina continuou, surpreendendo Marta com seu conhecimento. Fico satisfeita. Será bom ter alguém pragmático no comando. Muitas iniciativas filantrópicas falham porque são lideradas por idealistas sem noção da realidade. Marta quase sorriu ao perceber que, no vocabulário de Regina, pragmático era um elogio significativo. Farei o meu melhor. Tenho certeza que sim, Regina respondeu. Então, surpreendentemente, acrescentou. E se precisar de orientação sobre como lidar com doadores difíceis ou navegar em eventos de arrecadação de fundos, estou à disposição. Tenho alguma experiência nessa área. A oferta de ajuda
tão casual e ainda assim tão significativa vinda de Regina, representava talvez a maior transformação da noite. Agradeço muito, Marta respondeu sinceramente. Regina assentiu uma vez, então voltou sua atenção para Lucas. Agora, jovem artista, acho que está na hora de nos posicionarmos para a despedida de Camila e Henrique. Quer jogar pétalas de rosa quando eles saírem? Sim! Lucas exclamou entusiasticamente, entregando seu desenho para Marta guardar antes de seguir a avó. Marta observou-os se afastarem. Então olhou novamente para o desenho em suas mãos. A Super Marta sorria confiante, sua capa esvoaçando ao vento enquanto protegia a família Albuquerque. Era uma visão tão distante de como ela sempre se vira, não uma heroína, apenas uma mulher trabalhadora fazendo o melhor que podia com as cartas que a vida lhe dera. E ainda assim, talvez houvesse algo de verdade na percepção de Lucas. Não que ela fosse literalmente uma super-heroína, mas que seus atos cotidianos de cuidado, atenção e presença haviam, de fato, salvado algo precioso. Não apenas a vida física de Lucas naquele dia na piscina, mas também algo menos tangível e igualmente vital. A humanidade dentro de uma família que, em meio a privilégios e posses, corria o risco de perder conexão com valores mais fundamentais. Enquanto se juntava aos outros convidados para a despedida, Marta sentiu uma sensação de completude que raramente experimentara. As sementes plantadas ao longo de anos de trabalho silencioso e dedicado finalmente floresciam, não apenas no reconhecimento público que recebera naquela noite, mas na oportunidade de expandir seu impacto, de transformar sua experiência em um veículo para a mudança social mais ampla. O Projeto Marta não seria apenas sobre ela, mas sobre todas as pessoas invisíveis cujo trabalho sustentava o mundo dos privilegiados, as faxineiras, jardineiros, motoristas, cozinheiras, cujas próprias aspirações e talentos frequentemente permaneciam não reconhecidos e não desenvolvidos. Quando Camila e Henrique emergiram em suas roupas de viagem, sorrisos radiantes em seus rostos, enquanto corriam sob uma chuva de pétalas de rosa e arroz, Marta aplaudiu com todos os outros, seu coração transbordando de orgulho e esperança. Não apenas pela jovem que havia ajudado a criar, mas pelo futuro que agora se abria diante dela mesma, inesperado e cheio de possibilidades. Estamos chegando ao final desta jornada emocionante. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de inspiração hoje. Deixe nos comentários qual lição você tirou da trajetória de Marta até agora. E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado quando o capítulo final for publicado. O escritório do Projeto Marta ocupava todo o 10º andar de um dos edifícios comerciais de Eduardo, no centro da cidade. Grandes janelas permitiam a entrada de luz natural, iluminando um espaço que combinava elegância profissional com acolhimento. Exatamente o que Marta havia imaginado quando supervisionou a reforma. Sentada à sua mesa, sim, grande e com uma cadeira giratória, exatamente como Lucas havia previsto. Marta revisava os relatórios do primeiro programa implementado pela Fundação, um curso preparatório para vestibular destinado a filhos de trabalhadores domésticos. 25 alunos haviam completado o primeiro ciclo, e os resultados preliminares eram promissores. 19 haviam sido aprovados em universidades, a maioria com bolsas parciais ou integrais. Uma batida suave na porta interrompeu sua concentração. Alzira, sua assistente, uma senhora de 60 anos que havia trabalhado como cozinheira a vida toda e agora, como Marta, estava construindo uma nova carreira, colocou a cabeça para dentro. Dona Marta, a primeira família do programa de bolsas universitárias, chegou para a entrevista. Marta sorriu ao ouvir o dona que Alzira insistia em usar, apesar de seus repetidos pedidos para ser chamada simplesmente de Marta. Algumas formalidades eram difíceis de abandonar, ela havia aprendido, para ambos os lados da equação social. Obrigada, Alzira.
Pode conduzi-los à sala de reuniões, por favor? Estarei lá em 1 minuto. Enquanto organizava seus papéis, Marta permitiu-se um momento de reflexão. Os últimos 6 meses haviam sido uma montanha russa de aprendizado, desafios e crescimento. Retornar à universidade aos 45 anos não fora fácil, especialmente enquanto estabelecia uma fundação do zero, mas cada aula de seu curso de pedagogia a energizava, conectando-a com o sonho que havia abandonado décadas atrás. A transição de faxineira para executiva trouxera seus próprios desafios. Houve momentos de insegurança paralisante, quando se perguntava se estava apenas interpretando um papel para o qual não estava qualificada. Houve olhares condescendentes em reuniões com potenciais doadores que claramente duvidavam de suas capacidades até que ela começava a falar com a autoridade que vinha da experiência vivida. E houve, surpreendentemente, o apoio constante e inesperado de Regina Albuquerque. Verdadeira a sua palavra, Regina havia se tornado uma mentora informal para Marta, orientando-a na navegação dos círculos sociais de elite que controlavam grande parte da filantropia da cidade. Sua relação permanecia formal, às vezes tensa, mas fundamentada em um respeito mútuo que crescia a cada interação. Você não precisa que eles gostem de você, Regina havia aconselhado após uma reunião particularmente difícil com um grupo de empresários céticos. Precisa que eles respeitem você. E respeito não vem de tentar agradá-los, vem de mostrar resultados. Era um conselho que Marta levava a sério, focando-se em construir programas sólidos com métricas claras de sucesso, em vez de gastar energia tentando se encaixar em um mundo que ainda havia, em muitos aspectos, como uma outsider. Levantando-se, Marta ajustou o blazer de seu terno, um presente de Camila quando assumiu oficialmente o cargo, e caminhou para a sala de reuniões. Antes de entrar, parou brevemente diante do desenho emoldurado que ocupava lugar de destaque na parede. A Super Marta de Lucas, agora protegida por vidro e cercada por uma moldura elegante. O desenho servia como um lembrete diário de sua jornada e propósito, não para ser literalmente uma heroína, mas para usar sua experiência única para abrir portas que permaneciam fechadas para tantos. Respirando fundo, entrou na sala com um sorriso caloroso. Uma família de 3 pessoas aguardava. Uma mulher de meia-idade com uniforme de enfermeira, um homem mais velho vestindo roupas simples, mas impecavelmente limpas, e uma jovem de aproximadamente 18 anos, cujos olhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e esperança. "Bom dia!" Marta cumprimentou, estendendo a mão. "Sou Marta Oliveira, diretora executiva do Projeto Marta. É um prazer conhecê-los." A mulher apertou sua mão firmemente. "Sou Joana Silva. Esta é minha filha Beatriz e meu pai, seu Antônio. Muito obrigada por nos receber, dona Marta." "Por favor, apenas Marta." Ela respondeu com um sorriso indicando as cadeiras. "Fiquem à vontade." Enquanto todos se acomodavam, Marta notou que Beatriz segurava firmemente uma pasta com o que pareciam ser certificados e documentos. Seus dedos apertando o material como se fosse um talismã. "Então, Beatriz," Marta começou gentilmente, "li sua inscrição para o programa de bolsas. Você quer estudar enfermagem, como sua mãe?" A jovem assentiu, então encontrou sua voz. "Sim, senhora. Mas quero me especializar em pediatria oncológica. Meu irmão mais novo..." Ela hesitou, então continuou com determinação. "Ele teve leucemia quando era pequeno. Os enfermeiros do hospital foram como anjos para nossa família. Quero fazer o mesmo por outras crianças." Joana olhou para a filha com evidente orgulho. Beatriz sempre foi determinada. Terminou o ensino médio como primeira da classe, mesmo trabalhando meio período para ajudar em casa. "Trabalhando onde?" Marta perguntou, genuinamente interessada. "Numa padaria perto de casa." Beatriz respondeu. "Acordo às 4 da manhã para ajudar com a fornada, depois vou direto para a escola. Nos fins de semana, faço turno completo." Marta assentiu, reconhecendo o tipo de disciplina e sacrifício que a jovem descrevia.
Ela mesma havia trabalhado desde os 15 anos, equilibrando empregos e estudos até que as circunstâncias a forçaram a abandonar a faculdade. "E como vocês souberam do projeto Marta?" ela perguntou, dirigindo-se a Joana. Foi seu Antônio quem respondeu, falando pela primeira vez. "Eu trabalhei como jardineiro para os Albuquerque por quase 20 anos, até me aposentar há 5. Quando ouvi falar da fundação, pensei que poderia ser uma oportunidade para minha neta." Marta sentiu uma onda de emoção ao perceber a conexão. "Você trabalhou na casa da família. Devemos ter nos cruzado muitas vezes." O idoso sorriu, revelando dentes faltando. "Sim, senhora. Eu cuidava dos jardins, a senhora da casa. Sempre achei a senhora muito respeitosa, diferente de alguns patrões. Nunca me tratou como se eu fosse invisível." A observação tocou Marta profundamente. Quantas vezes ela mesma havia se sentido invisível, um acessório funcional na vida dos Albuquerque, até aquela noite transformadora no casamento de Camila. "Bem," ela disse, recompondo-se, "estou muito feliz que tenha pensado em nós para ajudar Beatriz. Nosso programa de bolsas foi criado exatamente para casos como o dela. Jovens talentosos de famílias trabalhadoras que merecem a chance de realizar seu potencial." Beatriz inclinou-se ligeiramente para frente, seus olhos intensos. "A senhora também era faxineira antes, não era? E agora dirige tudo isso?" Marta sorriu, apreciando a franqueza da pergunta. "Sim, trabalhei como empregada doméstica por mais de 20 anos. Esta fundação nasceu de uma série de eventos inesperados que me deram a oportunidade de retomar meus próprios sonhos educacionais enquanto ajudo outros a realizarem os deles." "Como foi essa mudança?" Beatriz perguntou, sua curiosidade evidentemente maior que seu nervosismo agora. "Deve ter sido assustador, não?" "Beatriz," Joana repreendeu suavemente, "não seja intrometida." "Está tudo bem," Marta assegurou. "É uma pergunta válida." Ela considerou por um momento, então respondeu honestamente. "Foi assustador, sim. Ainda é, às vezes. Passei tanto tempo acreditando que certos caminhos não eram para pessoas como eu, que quando a porta se abriu, meu primeiro instinto foi duvidar que realmente merecia atravessá-la." Beatriz assentiu, como se compreendesse exatamente o que Marta descrevia. "Mas aprendi algo importante," Marta continuou. "Nossas limitações muitas vezes existem primeiro em nossas mentes, antes de existirem no mundo. E quando começamos a questionar essas limitações autoimpostas, descobrimos capacidades que nem sabíamos que tínhamos." Seu Antônio fez um som de aprovação. Palavras sábias. Marta sorriu para o idoso, então voltou sua atenção para os documentos à sua frente. "Bem, vamos ao que interessa. Beatriz, sua inscrição é uma das mais impressionantes que recebemos. Suas notas são excelentes, suas recomendações entusiásticas e sua história pessoal demonstra exatamente o tipo de resiliência e determinação que valorizamos." A jovem prendeu a respiração, seus olhos arregalados com esperança contida. "Tenho o prazer de informar que o comitê de seleção aprovou sua bolsa integral para o curso de enfermagem na Universidade de São Francisco, incluindo mensalidades, material didático e uma ajuda de custo mensal para que você possa reduzir suas horas de trabalho e focar nos estudos." Por um momento ninguém falou. Então Beatriz cobriu o rosto com as mãos, seus ombros tremendo com emoção contida. Joana imediatamente passou o braço ao redor da filha, lágrimas silenciosas escorrendo por seu próprio rosto. "Obrigado, dona Marta," seu Antônio disse, sua voz embargada. "A senhora não imagina o que isso significa para nossa família." Mas Marta imaginava. Compreendia profundamente o que significava ter uma porta aberta quando todas as outras pareciam fechadas, o que representava ser vista e valorizada quando a sociedade estava programada para ignorar sua existência. O poder transformador de alguém dizer "acredito em você" e sustentar essa crença com ação concreta. O projeto Marta não oferece apenas apoio financeiro. Ela explicou quando Beatriz finalmente se recompôs.
Também temos um programa de mentoria. Cada bolsista é pareado com um profissional estabelecido em sua área de estudo para orientação regular. No seu caso, já temos alguém em mente. A doutora Camila Albuquerque Vasconcelos, que recentemente iniciou sua residência em pediatria e ficou muito impressionada com seu histórico. Os olhos de Beatriz se arregalaram ainda mais. A doutora Camila, a filha dos Albuquerque, ela vai ser minha mentora. Marta assentiu, sorrindo ao lembrar do entusiasmo de Camila quando leu a inscrição de Beatriz. Ela está ansiosa para conhecê-la. Acredita que vocês têm muito em comum, apesar das diferentes origens. Enquanto explicava os próximos passos do programa, Marta observou a transformação no rosto de Beatriz. O mesmo tipo de despertar que havia testemunhado no espelho nos últimos meses. A realização gradual de que os sonhos não eram apenas fantasias distantes, mas possibilidades concretas, que o futuro não estava predeterminado por circunstâncias de nascimento ou limitações financeiras, que havia pessoas dispostas a investir em seu potencial. Ao final da reunião, quando a família se levantou para sair, Beatriz hesitou, então perguntou timidamente: "Senhora Marta, posso fazer uma última pergunta?" "Claro. A senhora acha que um dia eu poderia fazer algo como o que a senhora está fazendo? Criar algo que ajude outras pessoas?" A pergunta, tão sincera e esperançosa, tocou Marta profundamente. "Beatriz, tenho absoluta certeza que você pode fazer isso e muito mais. Na verdade, é exatamente isso que esperamos, que cada pessoa que ajudamos se torne, por sua vez, uma agente de transformação para outros." O sorriso que iluminou o rosto da jovem foi como um raio de sol, brilhante, caloroso e cheio de promessa. Depois que a família saiu, Marta permaneceu na sala de reuniões por um momento, absorvendo o significado do que acabara de acontecer. Beatriz era apenas a primeira de muitos, a primeira semente de uma colheita que, com tempo e cuidado, cresceria para transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Camila. "Como foi com a Beatriz? Ela aceitou a bolsa? Mal posso esperar para conhecê-la." Marta sorriu, digitando rapidamente uma resposta positiva. Então, notou outra mensagem, esta de Regina. "Lembre-se do jantar de arrecadação de fundos na sexta-feira. Eduardo conseguiu confirmar 3 novos potenciais doadores. Vista o terno azul marinho. Transmite confiança." A familiaridade do conselho de moda a fez rir suavemente. Algumas coisas nunca mudavam. Regina sempre seria Regina. Mas outras coisas haviam mudado profundamente, de maneiras que ninguém poderia ter previsto naquela noite fatídica do casamento. Voltando ao seu escritório, Marta parou novamente diante do desenho de Lucas. A Super Marta sorria confiante de dentro da moldura, sua capa esvoaçando enquanto protegia aqueles ao seu redor. Não era uma representação literal, é claro. Marta não usava capa, não tinha superpoderes, não salvava pessoas com gestos grandiosos e dramáticos. Seu trabalho, tanto antes como agora, era mais sutil, criar espaços seguros, reconhecer potencial, abrir portas, construir pontes entre mundos que raramente se comunicavam de igual para igual. Mas talvez, ela refletiu, havia algo de heróico nisso também, não no sentido de quadrinhos e filmes de ação, mas no sentido mais profundo e humano. O heroísmo de persistir quando seria mais fácil desistir, de manter a dignidade quando outros tentavam diminuí-la, de usar sua própria experiência de invisibilidade para garantir que outros fossem vistos e valorizados. Sentando-se à sua mesa, Marta abriu o próximo arquivo. Outra família, outra história de luta e esperança, outra oportunidade de transformar uma vida. E enquanto começava a ler, sentiu aquela sensação agora familiar, a certeza tranquila de estar exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que nascera para fazer.
Não como uma faxineira, não como uma executiva, mas como uma construtora de pontes. Alguém que, tendo vivido em ambos os lados da grande divisão social, agora dedicava sua vida a tornar essa divisão um pouco menos intransponível para aqueles que viriam depois. E nisso, talvez, residia a verdadeira magia da história de Marta. Não que ela havia sido resgatada de uma vida de serviço doméstico, mas que ela havia transformado décadas de experiência aparentemente invisível em uma ferramenta poderosa para a mudança social. Como Lucas havia intuído com a sabedoria simples das crianças, sua capa sempre estivera lá, tecida com fios de compaixão, perseverança e dignidade silenciosa. Agora, finalmente, o mundo podia vê-la brilhar. Se esta história tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa de inspiração hoje. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias que transformam vidas e nos lembram do poder da perseverança e da bondade. Nos comentários, conte qual momento desta jornada mais ressoou com você. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Um ano depois, o auditório da Universidade de São Francisco estava lotado para a cerimônia de inauguração do novo ano letivo. Nas primeiras fileiras, 50 jovens usando camisetas azuis com o logotipo do Projeto Marta, uma ponte estilizada conectando duas margens, aguardavam ansiosamente. Eram a segunda turma de bolsistas da Fundação, selecionados entre centenas de candidatos, todos filhos de trabalhadores domésticos, jardineiros, motoristas, cozinheiros, os invisíveis que sustentavam o funcionamento da cidade. Nos bastidores, Marta ajustava nervosamente o microfone de lapela que a técnica de som acabara de prender em seu blazer. Apesar de um ano inteiro fazendo apresentações para potenciais doadores, conselhos diretivos e grupos comunitários, a perspectiva de discursar para um auditório cheio ainda a deixava ansiosa. Você vai se sair maravilhosamente bem, Camila assegurou, apertando seu braço encorajadoramente. Aos 27 anos, agora no segundo ano de sua residência médica e grávida de 5 meses de seu primeiro filho, ela irradiava uma confiança serena que Marta invejava secretamente. Espero que sim, Marta respondeu, respirando fundo. Ainda não me acostumei com isso, falar em público, ser o centro das atenções. Pense nisso como contar uma história, Camila sugeriu. Você sempre foi ótima em contar histórias. Lembra como me encantava com seus contos quando eu era pequena? Marta sorriu com a lembrança. Nas noites em que Camila não conseguia dormir, especialmente quando os pais estavam fora em compromissos sociais, Marta sentava-se à beira de sua cama e inventava histórias elaboradas sobre princesas que salvavam reinos não com beleza ou magia, mas com inteligência e bondade. Histórias sobre garotas comuns fazendo coisas extraordinárias, Marta recordou. Exatamente como a sua própria história. Camila respondeu com um sorriso. E como a história que estamos criando juntas com o Projeto Marta. Antes que pudessem continuar, a porta dos bastidores se abriu, revelando Regina e Eduardo Albuquerque, ambos elegantemente vestidos para a ocasião. Ah, vocês chegaram, Camila disse, abraçando os pais. Achei que poderiam se atrasar com o trânsito. Seu pai insistiu em sairmos com 1 hora de antecedência, Regina explicou, revirando os olhos, mas com um sorriso afetuoso. Ele não perderia o grande discurso de Marta por nada. Eduardo sorriu, estendendo a mão para Marta. Como está se sentindo? Nervosa, ela admitiu honestamente, mas pronta. Você vai impressioná-los, ele assegurou. Os números falam por si. 50 novos bolsistas este ano contra 25 no ano passado. 3 programas em funcionamento pleno. Parcerias com 5 universidades. Em apenas 18 meses, você transformou uma ideia em uma instituição respeitada. Nós transformamos. Marta corrigiu gentilmente. Não teria sido possível sem o apoio de vocês.
Regina fez um gesto dismissivo com a mão. Fornecemos os recursos, mas você forneceu a visão e a execução. Não diminua suas conquistas, Marta. Não combina com o terno poder que está usando. Marta sorriu com o comentário tipicamente Regina, um elogio embrulhado em uma crítica velada, embrulhada em um conselho de moda. Sua relação com a matriarca dos Albuquerque havia evoluído para algo que, se não era exatamente amizade, era um respeito mútuo genuíno que frequentemente surpreendia a ambas. Um técnico colocou a cabeça pela porta. 5 minutos, senhora Oliveira. Marta assentiu, sentindo a familiar onda de ansiedade. Camila apertou sua mão uma última vez. Lembre-se, apenas conte sua história. Deixe que eles vejam a mulher que sempre vimos. Com um último aceno para os Albuquerque, Marta seguiu o técnico até a lateral do palco. Através da cortina, podia ver o auditório lotado, não apenas com os novos bolsistas, mas com alunos regulares da universidade, professores, representantes de outras fundações e até mesmo alguns repórteres. O projeto Marta havia atraído atenção significativa da mídia nos últimos meses, destacado como um modelo inovador de mobilidade social. O reitor da universidade, Dr. Mendonça, estava concluindo sua introdução. Uma parceria que exemplifica o melhor tipo de colaboração entre o setor privado e as instituições educacionais. E agora tenho o prazer de apresentar a visionária por trás desta iniciativa transformadora, a diretora executiva do projeto Marta, senhora Marta Oliveira. Aplausos ecoaram pelo auditório enquanto Marta subia os degraus para o palco, consciente das centenas de olhos fixos nela. Por um momento vertiginoso, sentiu-se novamente como a faxineira invisível, a mulher que passava pelos corredores de mansões sem ser notada, cujas opiniões raramente eram solicitadas, cujos sonhos pareciam destinados a permanecer apenas isso, sonhos. Então, seu olhar encontrou os rostos dos jovens bolsistas na primeira fila. Seus olhos brilhantes com esperança e possibilidade, exatamente como os de Beatriz naquela primeira entrevista. Entre eles, agora no 2º ano de enfermagem e florescendo sob a mentoria de Camila, Beatriz sorriu encorajadoramente. E Marta lembrou-se de quem era agora. Não apenas a ex-faxineira que havia dado sorte, mas uma líder que havia transformado sua experiência de vida em uma ferramenta para mudança sistêmica. Bom dia a todos, ela começou, sua voz firme apesar do nervosismo inicial. Há 18 meses, quando o projeto Marta era apenas uma ideia nascente, muitas pessoas me perguntaram: por que você, o que uma ex-empregada doméstica sabe sobre dirigir uma fundação educacional? Ela fez uma pausa, permitindo que a pergunta pairasse no ar. Era uma pergunta válida. Eu mesma a fiz, muitas vezes, nas noites insones que precederam o lançamento deste projeto. Não tinha diploma universitário, experiência executiva ou conexões no mundo da filantropia. O que tinha a oferecer? Seus olhos percorreram a audiência, conectando-se com os rostos atentos. A resposta, descobri, estava precisamente na experiência que alguns consideravam uma limitação. Por 20 anos, trabalhei nas casas das famílias mais privilegiadas desta cidade. Limpei seus espaços, cuidei de seus filhos, observei suas vidas de uma perspectiva única, a perspectiva de alguém simultaneamente presente e invisível. Ela notou alguns deslocamentos desconfortáveis na audiência, especialmente entre os mais velhos e, obviamente, abastados. Bom, o desconforto frequentemente precedia a reflexão. Nesse papel, testemunhei em primeira mão o abismo que separa aqueles que têm acesso a oportunidades educacionais e aqueles para quem essas oportunidades permanecem um sonho distante. Vi jovens brilhantes, filhos de colegas faxineiras, jardineiros, motoristas, cujo potencial permanecia não realizado não por falta de talento ou determinação, mas por falta de recursos e reconhecimento. Sua voz ganhou força enquanto continuava, a história fluindo naturalmente agora.
O projeto Marta nasceu da convicção de que esse abismo não é natural nem inevitável, que com as pontes certas, apoio financeiro, mentoria, redes de contatos, podemos criar caminhos para que talentos extraordinários floresçam, independentemente de onde começaram. Ela gesticulou para os bolsistas na primeira fila. Estes 50 jovens representam o futuro que imaginamos, um futuro onde o acesso à educação de qualidade não é determinado pelo CEP de nascimento ou pela profissão dos pais. Um futuro onde o filho da cozinheira pode se tornar médico, onde a filha do jardineiro pode se tornar engenheira, onde o neto da faxineira pode se tornar professor universitário. Marta fez uma pausa. Então continuou com voz mais suave, mais pessoal. Há 18 meses, eu era a faxineira, a mulher invisível com o esfregão e o balde, cujos sonhos educacionais haviam sido adiados por décadas. Hoje estou completando meu último semestre de pedagogia, dirigindo uma fundação em crescimento e testemunhando o início da jornada destes 50 jovens extraordinários. Ela sorriu, sentindo-se completamente presente no momento. Minha história não é sobre sorte excepcional ou caridade. É sobre reconhecimento. O reconhecimento de que talento, inteligência e potencial existem em todos os setores da sociedade, frequentemente escondidos à vista de todos. É sobre criar sistemas que permitam que esse potencial seja visto, nutrido e realizado. Enquanto concluía seu discurso, detalhando os programas específicos e as metas futuras da Fundação, Marta sentiu uma sensação de completude que raramente experimentara antes. O círculo que começara naquela noite transformadora, no casamento de Camila, havia se fechado, não como um fim, mas como o início de uma espiral ascendente que continuaria a expandir-se, tocando cada vez mais vidas. Os aplausos que seguiram foram entusiásticos, especialmente dos bolsistas, que se levantaram em uma ovação espontânea. Enquanto agradecia e se preparava para deixar o palco, Marta notou um movimento na entrada lateral do auditório. Lucas, agora com quase 10 anos e significativamente mais alto, entrou correndo, seguido por Henrique, que carregava uma grande moldura coberta com tecido. O menino subiu ao palco sem hesitação, abraçando Marta com entusiasmo infantil. Tia Marta, você foi incrível. Parecia uma professora de verdade. Marta riu, retribuindo o abraço. Obrigada, Lucas. Em breve serei uma professora de verdade, quando terminar meu curso. Henrique se juntou a eles no palco, sorrindo apologeticamente para o reitor antes de se voltar para Marta. Desculpe a interrupção não programada. Mas Lucas insistiu que não podíamos esperar até a recepção. Esperar pelo quê? Marta perguntou intrigada. Lucas praticamente saltava de excitação. Pelo seu presente. Eu fiz um novo desenho para o seu escritório na universidade. Meu escritório na universidade? Marta repetiu confusa. Foi o reitor quem respondeu, aproximando-se com um sorriso. Íamos anunciar na recepção, mas já que estamos aqui... O Conselho Universitário aprovou unanimemente sua nomeação como coordenadora adjunta do novo Departamento de Estudos sobre Mobilidade Social e Educação Inclusiva, efetiva após sua formatura no próximo semestre. E Marta piscou, momentaneamente sem palavras. Uma posição acadêmica para ela foi ideia da mamãe, Lucas explicou orgulhosamente. Ela disse que você deveria ensinar outros adultos a fazer o que você faz, para que mais crianças possam ter chance de ir para a faculdade. Camila, que havia se juntado a eles no palco, junto com seus pais, sorriu. Achamos que seria o próximo passo natural. O projeto Marta continuará, é claro, mas esta posição permitirá que você amplie seu impacto, formando a próxima geração de educadores e formuladores de políticas com a perspectiva única que você traz. Ainda processando a notícia, Marta voltou sua atenção para a moldura que Henrique segurava. E este é o seu desenho, Lucas. O menino assentiu entusiasticamente. Pode ver agora. Henrique removeu o tecido, revelando não um desenho infantil,
mas uma pintura profissional baseada no desenho original de Lucas. A Super Marta estava lá, ainda com sua capa, mas agora rodeada por dezenas de figuras menores, representando claramente os bolsistas, cada um com sua própria capa menor, como se o poder da heroína original estivesse se espalhando, multiplicando-se através daqueles que ela tocava. No canto inferior, a assinatura de Lucas estava acompanhada por uma inscrição. Para a tia Marta, que nos ensinou que heróis reais não voam, eles constroem pontes. Marta sentiu lágrimas nos olhos enquanto absorvia a beleza e o significado da obra. Lucas, é maravilhoso. Contratamos um artista para transformar meu desenho em uma pintura de verdade, ele explicou orgulhosamente. Mas a ideia foi toda minha, e é perfeita, Marta assegurou, abraçando-o novamente. Enquanto a pequena celebração improvisada continuava no palco, com o reitor anunciando formalmente a nova posição para a audiência, que respondeu com mais aplausos entusiásticos, Marta sentiu-se momentaneamente sobrecarregada pela jornada que a havia trazido até ali. Da menina que sonhava em ser professora, a jovem que abandonou a faculdade para sustentar a família, a mulher que passou décadas limpando as casas de outros enquanto seus próprios sonhos permaneciam adormecidos, a diretora executiva que agora se tornaria educadora e pesquisadora. Cada versão de si mesma havia contribuído para este momento. Cada experiência havia sido um tijolo na ponte que agora construía para outros. Mais tarde, na recepção que seguiu a cerimônia, enquanto conversava com bolsistas, professores e apoiadores, Marta notou Beatriz em um canto, observando-a com uma expressão pensativa. "Tudo bem?" Marta perguntou, aproximando-se. Beatriz sorriu. "Mais que bem. Estava apenas pensando. Quando nos conhecemos ano passado, perguntei se achava que um dia eu poderia fazer algo como o que você faz." "Eu me lembro." Marta respondeu. "Na época parecia um sonho tão distante." Beatriz continuou. "Mas ouvindo você hoje, vendo tudo isso..." Ela gesticulou ao redor, indicando a celebração, os outros bolsistas, a universidade que agora era seu segundo lar. "Começo a acreditar que realmente é possível." "É mais que possível", Marta assegurou. "É inevitável se continuarmos construindo pontes juntos." Beatriz assentiu, seus olhos brilhando com determinação. "Um dia, quando eu for enfermeira-chefe de oncologia pediátrica, vou criar um programa para treinar mais enfermeiros de comunidades carentes. Vou chamá-lo de Projeto Beatriz." Marta sorriu, reconhecendo na jovem o mesmo fogo que havia sido aceso dentro dela. O desejo não apenas de ascender individualmente, mas de criar caminhos para que outros seguissem. "Mal posso esperar para ver isso acontecer", ela disse sinceramente. E enquanto a celebração continuava ao seu redor, Marta sentiu uma certeza profunda de que estava testemunhando apenas o início de algo muito maior que ela mesma. Uma transformação gradual, mas inexorável, nas estruturas que por tanto tempo haviam mantido talentos extraordinários invisíveis e não realizados. Não era uma revolução barulhenta com cartazes e protestos, mas uma revolução silenciosa de oportunidades expandidas, de potencial reconhecido, de dignidade restaurada, uma revolução construída ponte por ponte, vida por vida, sonho por sonho. E nisso, talvez, residia a verdadeira magia da história, que começara com uma faxineira barrada na entrada de um casamento. Não que ela havia sido excepcionalmente sortuda, mas que sua experiência havia se tornado um catalisador para a mudança sistêmica. Não que ela havia sido salva da invisibilidade, mas que havia transformado essa mesma invisibilidade em sua ferramenta mais poderosa para ver e valorizar outros. Como Lucas havia intuído com sua sabedoria infantil, os verdadeiros heróis não voam, eles constroem pontes. E Marta Oliveira, ex-faxineira, agora educadora e visionária, estava apenas começando a construir a sua. Chegamos ao final desta jornada inspiradora.
Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa de esperança hoje. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias que nos lembram do poder da perseverança e da bondade. Nos comentários, conte qual lição você leva desta narrativa para a sua própria vida. Obrigado por acompanhar esta história até o fim.